Oi, meus amigos, eu sou a Fana Lopes e hoje nós temos mais um encontro com a Palavra de Deus. Antes de começar, eu quero mandar um beijo para a Raime, para a Cidinha e para todos vocês que têm me acompanhado aqui no canal e que têm me motivado e me inspirado com tantos comentários e mensagens de carinho e de encorajamento. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo. E a pergunta de hoje é: você já se sentiu abandonado, rejeitado por Deus por causa de algum erro grave que você cometeu, por causa de algum pecado do passado, que vive ali martelando na sua cabeça, que te faz pensar o tempo todo que Deus desistiu de você, que Ele não se importa mais com você? Se o seu coração está assim hoje, então não saia daí. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu café, o seu chazinho. Eu já peguei o meu cafezinho aqui. E fique ligadinho aí, porque o tema da mensagem de hoje é: Deus não desiste de você. Então vem pra cá. O texto de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 7. Mas antes da gente ler esse texto, eu vou te mostrar rapidamente o contexto dessa história. O cenário era esse. Depois que Jesus foi preso lá no Monte das Oliveiras, ele foi levado ao Sinédrio, onde ele foi julgado e entregue a Pilatos. No capítulo 14 do Evangelho de Marcos, no versículo 54, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Na sexta-feira, pela manhã, Jesus foi crucificado e ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra e essa escuridão durou até as 3 horas da tarde, quando o véu do santuário foi então rasgado pelo meio, de alto a baixo. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois disso, ele expirou, diz a palavra. E isso aconteceu então no dia da preparação e o sol já estava se pondo. Mas o que é esse dia da preparação? O dia da preparação era a véspera do sábado, ou seja, a sexta-feira. Era o dia em que as pessoas se preparavam para receber o santo sábado do Senhor. Ou seja, elas colocavam a casa em ordem para que no sábado ninguém fizesse atividade cotidiana nenhuma. Lá no Evangelho de Lucas, a gente vê que as mulheres que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia, elas presenciaram a crucifixão e a retirada do corpo de Jesus da cruz. Depois elas o acompanharam até a entrada do sepulcro e viram onde e como o corpo de Jesus foi colocado ali. Então elas voltaram para o lugar onde elas estavam hospedadas e, segundo o costume da época, elas prepararam especiarias e ungüentos para perfumar o corpo de Jesus. Mas elas não puderam voltar ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, porque o sábado já estava nascendo com o pôr do sol daquela sexta-feira. Então essas mulheres repousaram conforme o mandamento e, terminado o dia do sábado, elas se levantaram na madrugada do primeiro dia da semana, como diz a palavra, e foram ao sepulcro, levando então as especiarias que tinham preparado para perfumar e ungir o corpo de Jesus, porque elas não puderam fazer isso no sábado. Então o texto que a gente vai ler agora, do Evangelho de Marcos, vai começar a partir daí, a partir desse momento em que essas mulheres chegam ali no sepulcro, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, para preparar, para ungir o corpo de Jesus. Então, o texto que a gente vai ler agora vai começar desse momento. E eu fiz então essa introdução só para você entender o que aconteceu até a chegada dessas mulheres ali no sepulcro. Então agora sim, a gente vai ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículos de 1 a 7, que diz exatamente assim, na minha versão. Marcos 16, de 1 a 7. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto.
E no versículo 7 diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Eu acho interessante que, quando eu li esse texto pela primeira vez, uma coisa me chamou muita atenção. Eu fiquei intrigada quando a gente lê assim, dizei aos discípulos e a Pedro. Aí eu pensei assim, se Pedro era um dos discípulos de Jesus, por que que o anjo fez referência aos discípulos e a Pedro? Por que que Pedro foi colocado em evidência nesse texto? Por que que Jesus daria tanto destaque a Pedro? Justo a Pedro? Vocês se lembram o que que Pedro tinha acabado de fazer? Pedro tinha acabado de negar Jesus por 3 vezes. E só para lembrar, durante a ceia do Senhor, Pedro disse que seria capaz de dar a sua vida por Jesus. Então Jesus disse a Pedro, Pedro, ainda nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro então insistiu, não, Senhor, imagina, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. E a Bíblia diz que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro então já havia negado Jesus por 3 vezes. E logo depois de negar Jesus pela 3ª vez, Pedro então se lembrou do que Jesus tinha dito para ele. Então nesse momento, ele caiu em si e desabou a chorar. Pelo que a Bíblia fala, foi um choro amargo e arrependido. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Você já chorou assim? Arrependido? Um choro amargo? É um choro que sai lá de dentro da alma. A gente sabe que não é um choro de remorso, é arrependimento genuíno. Pedro deve ter se sentido o pior dos homens. Ele esteve com Jesus o tempo todo. Ele conhecia Jesus, era seu amigo, andou com Jesus, mas ainda assim foi capaz de negá-lo. O coração de Pedro deve ter ficado estraçalhado. Ele deve ter pensado assim, eu sou um crápula mesmo, sou um traidor, eu não mereço mais o amor de Deus, não tem mais jeito para mim, nunca mais eu vou poder me aproximar do Senhor. Ele nunca mais vai poder contar comigo para nada. Ele nunca mais vai querer olhar para mim, nunca mais vai querer saber da minha existência. Eu acredito que eram essas questões que estavam passando pelo coração de Pedro, depois disso que aconteceu. E você já passou por alguma situação parecida? Você sabe que cometeu um pecado muito grave, uma falta muito grave, e por isso você se sente sujo, indigno e acha que todo mundo está te condenando. Sua família, seus amigos. Você se sente desprezado, abandonado por todo mundo e principalmente por Deus. Você acha que não tem mais perdão para você. Eu acho que era mais ou menos isso o que Pedro estava sentindo. Se você está se sentindo assim, não fique angustiado não. Porque eu tenho uma boa notícia para te dar. E essa boa notícia está lá no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 18, que eu quero ler aqui com vocês. Isaías, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou seja, por pior que seja o seu pecado, se você se arrepender sinceramente, Deus é fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda a injustiça. E esse texto está lá na primeira epístola de João, capítulo 1, no versículo 9. Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça. Mas ainda assim você pode estar pensando, mas o que eu fiz foi muito grave. Eu pratiquei um aborto quando eu era jovem, eu cometi adultério, eu já me prostituí, eu já roubei, eu já enganei, eu vivi até agora na promiscuidade, na pornografia, eu bati na minha mãe por causa do vício do álcool. Com certeza Deus já desistiu de mim. O que eu fiz não tem perdão. Deus deve olhar para mim e dizer assim, esse aí não vai dar em nada. Então eu te pergunto, você acha que o que Pedro fez foi grave? Foi gravíssimo. Pedro era discípulo de Jesus, ele recebia instruções de Jesus, ele andava com Jesus, eles comiam juntos, conversavam. Mas com medo de ser preso, de ser morto,
Pedro negou Jesus, e não foi uma vez só não. Ele negou Jesus por 3 vezes. Mas Jesus sempre nos surpreende. Ele me ensina e ele te ensina um padrão de comportamento bem diferente do padrão desse mundo. Ele me ensina sobre arrependimento, sobre perdão e reconciliação. Esse é o padrão do céu. O que você acha que o mundo faria com Pedro hoje? Acabaria com a reputação dele nas redes sociais, pediria a prisão dele e colocaria a foto dele nos jornais com a frase assim: traidor, discípulo de meia tigela. Mas o padrão de Deus é: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que Jesus fez com Pedro? Ele julgou? Ele condenou? Jesus acolheu, abraçou e amou. Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que a alma de Pedro tinha adoecido e estava atribulada. Ele sabia que Pedro estava se sentindo rejeitado, abandonado, angustiado. Então, quando o anjo diz para aquelas mulheres darem o recado aos discípulos e a Pedro, com essa frase, Jesus estava mandando um recado especial para Pedro. Ele estava dizendo assim: ei Pedro, eu sei o que você fez, eu conheço as suas motivações, eu conheço as intenções do seu coração, eu sei que eu sei como você está se sentindo, eu sei que você está se sentindo angustiado, amargurado, eu sei de tudo que aconteceu. Mas se anima, Pedro, levanta a cabeça, porque eu nunca desisti de você. Eu te recebo de volta, porque eu tenho algo importante para você fazer. O recado de Jesus para Pedro era o seguinte: Pedro, apesar de tudo que você fez, apesar da sua fraqueza, apesar do seu pecado, eu vi o seu choro, eu vi o seu arrependimento, eu vi a sinceridade do seu coração e eu te dou uma nova chance. Eu sou a misericórdia. Eu não desisti de você, Pedro. A partir de agora, eu estou escrevendo uma nova história para você. Então, quando Pedro recebe a notícia de que Jesus havia mandado aquelas mulheres darem o recado aos discípulos e a ele especificamente, ele ficou maravilhado. Seu coração deve ter saltado de alegria. Jesus não se esqueceu de mim, ele não me abandonou, ele não me odeia, ele não está bravo comigo, ele me perdoou. O Senhor sabe que a alma de Pedro estava abatida e que precisava de encorajamento. Jesus conhece o seu coração e sabe exatamente do que você precisa. Aqui a gente entende que para Deus não existe escala de pecados. Pecadão, pecado, pecadinho. Pecado é pecado. Tem muita gente que diz assim: ah, mas isso foi só uma mentirinha. O nosso pecado a gente coloca até no diminutivo, para parecer que não tem muita importância. Mas quem fala uma mentirona ou uma mentirinha, está pecando do mesmo jeito. E como a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem, está lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, o caminho de volta é o arrependimento sincero. E como é que eu sei se Pedro se arrependeu mesmo? Porque a Bíblia diz que quando Pedro caiu em si, quando ele percebeu o que ele tinha feito, quando ele se deu conta da gravidade do que ele tinha feito, ele chorou amargamente. Está lá em Mateus 26, versículo 75. Esse choro amargo que brotou lá da alma de Pedro fala do seu arrependimento sincero. O arrependimento sincero atrai o perdão de Deus. Pedro caiu, pecou, mas se arrependeu profundamente e recebeu o perdão. Então você pode pensar assim: como é que Pedro foi capaz de fazer isso com Jesus? Ah, ainda bem que eu nunca neguei Jesus. Eu posso até cometer alguns pecados, mas esse não. Negar a Cristo não é só falar o que Pedro falou. Não é só expressar com palavras, como Pedro fez. Eu não conheço esse homem, não sei de quem vocês estão falando. A gente pode negar Jesus todos os dias, com as nossas ações ou com as nossas omissões. Eu nego Jesus quando eu não ajudo quem está precisando de mim, por exemplo. Eu nego Jesus quando alguém me pede uma carona até um hospital e eu digo que não posso, porque está chovendo e eu não quero sujar o meu carro. Eu não sei se vocês viram uma reportagem na TV há bem pouco tempo sobre uma mulher grávida
que começou a sentir muitas dores e com medo de perder o bebê, ela queria ir para o hospital, chamou um carro, num desses aplicativos, e o motorista, quando viu que a mulher estava sangrando, ele parou num posto de combustível, deixou essa mulher lá, porque disse que não queria que ela sujasse o carro dele. Sabe o que aconteceu? A mulher perdeu o bebê. Será que esse moço, esse motorista, negou Jesus? Negar Jesus é você receber a notícia de que um amigo seu está lá no hospital e que quer muito te ver. E você diz assim, poxa vida, mas justo agora eu estou tão ocupado. Depois que as coisas na minha empresa se acalmarem, aí eu vou. Então você fica sabendo que não precisa mais ir, porque o seu amigo já partiu. Se você não estivesse tão ocupado, seu amigo poderia ter recebido uma palavra que talvez só você poderia ter dado para ele. Sabe qual o primeiro passo que eu dou para negar a Cristo? É segui-lo de longe, como Pedro fez. Lembram-se do texto que eu mencionei lá no início, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 54, que diz que depois que Jesus foi preso, ele foi levado ao Sinédrio e Pedro o seguia de longe, para não ser visto, para não se envolver, para não se comprometer, para não ser preso e morto. A gente quer que Jesus esteja envolvido e comprometido com a gente até o último fio de cabelo. Envolvido com as nossas questões, com os nossos problemas, mas a gente não quer se envolver e se comprometer com Ele. Então a gente diz assim, eu amo a Cristo, eu só não gosto muito de ler a Bíblia. Eu creio em Deus, eu só não oro porque eu não tenho tido muito tempo para isso. Eu amo a igreja, eu só não quero me envolver com os irmãos, porque eu sou muito reservado. Eu gosto de chegar um pouquinho atrasado e sair um pouquinho antes do culto terminar, para eu não ter contato com ninguém, porque eu sou muito reservado. Jesus é maravilhoso, eu só não consigo seguir aquilo que ele prega, porque eu não sou bom para perdoar, eu não consigo dar outra face. É muito trabalhoso andar mais uma milha com meu irmão. Eu quero andar com Jesus, mas eu não consigo parar de mentir, de fofocar. Eu não consigo deixar esse vício, eu não consigo deixar essa vida promíscua. Você precisa fazer uma escolha. Não dá para seguir Jesus levando junto toda essa sujeira. É preciso renunciar ao pecado. Nós não podemos continuar sendo fãs de Jesus, admiradores de Cristo e, em alguns casos, admiradores secretos. Tem muita gente que diz assim, que cara legal, que homem extraordinário. A gente leva o nome de Jesus estampado nas nossas camisetas, nos nossos carros, nos nossos bonés, nos nossos chaveiros, mas a gente não leva Jesus no nosso coração. O Senhor disse por meio do profeta Isaías, esse povo me louva e me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pedro seguia Jesus de longe. Quanto mais distantes de Jesus nós estivermos, mais passíveis nós estamos de negá-lo. A intimidade com Cristo me faz parecido com Ele, me faz agir como Ele, me faz amar como Ele. Quando nós seguimos Jesus de longe, nós ficamos vulneráveis demais. Nós ficamos entregues às nossas emoções, aos nossos medos, como Pedro ficou, a ponto de dizer, eu não conheço esse homem. O autor Max Lucado, no seu livro Moldado por Deus, que é um livro que eu amo, um livro que eu acho maravilhoso, ele escreveu o seguinte, siga à distância e você negará o mestre, mas fique próximo dele, na sua sombra, e você morrerá com ele alegremente. Ele está falando aqui de intimidade com Cristo, de amor incondicional. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a estes ele revelará os seus segredos. Ele dará a conhecer a sua aliança. Você quer conhecer o coração de Deus? Então, siga Jesus de perto. Não perca Jesus de vista. Não se permita ficar para trás enquanto ele caminha. Corra até alcançá-lo. Procure-o até encontrá-lo. O que tem me mantido distante de Jesus? É o ativismo? É o excesso de trabalho? É a preguiça de ler a Bíblia? É a minha falta de vontade para orar? É a minha falta de fé? São as minhas amizades?
É esse meu namorado novo que diz para eu não me envolver demais com a igreja? É a minha incredulidade? É porque eu me decepcionei com o evangelho que tem sido pregado por homens sem escrúpulos? É porque eu não consigo renunciar ao pecado? A gente tem que parar para pensar. O que tem me deixado distante de Cristo? O que tem me distanciado de Jesus? Por que eu tenho seguido Jesus de tão longe? Eu gosto muito de orar assim: Senhor, me aproxima de tudo e de todos que me aproximem do Senhor. Mas me afaste de tudo e de todos que possam me afastar da tua presença. Pedro seguiu Jesus de longe e o negou. Pedro chorou amargamente, se arrependeu do que ele tinha feito. Ele ficou arrasado e já tinha desistido de andar com Jesus, até porque achava que não seria mais aceito por ele. Mas Deus não desistiu de Pedro e usou de uma estratégia que eu acho maravilhosa para curar a alma atribulada de Pedro, para tirar todo aquele fardo pesado de culpa e de dor que Pedro vinha carregando. Então, por causa daquela frase estratégica usada pelo anjo, diga aos seus discípulos e a Pedro. Depois de ouvir isso, Pedro percebeu que ainda era amado por Deus, que Jesus se importava com ele e que ainda tinha chance de cumprir a missão que Deus tinha colocado nas mãos dele. Depois de ter a sua alma curada por Jesus, depois de ter um encontro verdadeiro com Jesus, Pedro estava pronto já para cumprir o seu chamado. Diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que Pedro foi capacitado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho de Cristo. E diz a palavra que depois da pregação dele, quase 3.000 vidas foram alcançadas e batizadas. Talvez você esteja precisando desse encontro verdadeiro com Jesus. Talvez você precise se reconciliar com Ele. Você pecou? Foi muito grave o que você fez? Sua alma não sossega? Você não tem paz? Está com vergonha de olhar para Jesus depois de tudo que você fez? A gente sabe que todos nós pecamos. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas se o pecado acontecer na minha vida, na sua vida, que não seja de forma habitual, mas acidental. Então, se você está aí triste, amargurado, por causa do pecado ou dos pecados que você cometeu, eu quero te ajudar com uma palavra. Reconcilie-se com o Senhor. O arrependimento é o caminho de volta para Deus. Mas não deixa para fazer isso amanhã ou no mês que vem, não. Faça isso agora. Porque o Senhor tem algo extraordinário para realizar em você e através de você, como Ele fez na vida de Pedro. Amém? Então, essa foi a mensagem de hoje. E se você gostou e acha que essa mensagem pode ajudar outras pessoas, então compartilhe com seus amigos, dê o seu like, ative o sininho e não deixe de se inscrever no canal, para que a gente esteja aqui de novo juntinhos na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, fique com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.